Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula do 8º ano, aula de geografia para todos vocês. Veja, nas 3 últimas aulas nós analisamos um pouco os aspectos econômicos brasileiros, né? Apresentei para vocês e tentamos construir um cenário em torno da economia brasileira, trouxe alguns indicadores, né? Nós estamos falando aí de indicadores vindos do IBGE, do Banco Central, que mostram como que está a economia brasileira, quais são os principais desafios hoje, né, que a economia brasileira enfrenta diante do cenário mundial, tá bom? Na aula passada, em especial na aula passada, nós analisamos um pouco o mercado de trabalho, né, o mundo do trabalho, e vimos 2 pontos que eu considero importantes em torno do mundo do trabalho. O primeiro é a diminuição da taxa de desemprego. Essa diminuição da taxa de desemprego ela é um sinalizador, né? É uma sinalização positiva para a economia, para a saúde econômica, porque significa que tem mais adultos trabalhando do que adultos desempregados. Né? E quando você tem mais gente trabalhando, você tem mais renda girando, você tem mais consumo e faz com que a roda de geração de valor da mercadoria gire, porque a fase final da geração de valor da mercadoria é justamente o consumo, é onde em síntese ele se concretiza, tá bom? Então nós vimos que a queda da taxa de desemprego é um ponto positivo, é um ponto interessante para a economia brasileira. E um outro ponto nós vimos alguns desafios, né? Entre os principais desafios, sem sombra de dúvidas, está a informalidade. Ainda há uma taxa de 37,5% de trabalhadores brasileiros que estão na informalidade, o que é um indicativo de que esses trabalhadores não têm nenhum direito trabalhista. Então, eles não têm nenhuma proteção trabalhista. Normalmente trabalham e são trabalhadores que têm uma vulnerabilidade muito maior do que o trabalhador que está no emprego formal. Porque ele não tem salário mínimo, ele não tem minimamente seguro-desemprego, caso havesse uma demissão, né, um processo demissional, e isso é um desafio, ou seja, diminuir essa taxa de informalidade e aumentar a taxa formal. Ok? Beleza? Para a aula de hoje, nós vamos tentar olhar os aspectos tecnológicos. Então, slide na tela. Nós vamos tentar perceber um pouco como que houve avanços da tecnologia no Brasil, se houve, e quais houveram, se houve e quais houveram, para a gente pensar um pouquinho, porque hoje o fator tecnológico ele é fundamental em qualquer economia do mundo, inclusive a brasileira. A gente vê cada vez mais a tecnologia se enraizando dentro do mercado de trabalho, seja através de plataformas digitais, seja através de prestação de serviço online, seja através de venda de mercadorias online. Então, você vê um avanço aí do ponto de vista tecnológico. Esse avanço tecnológico tem a ver também como que a gente olha para a economia. E na aula de hoje a gente vai tentar pensar um pouquinho sobre isso. Tá? Então, veja, o avanço tecnológico, ele está centrado aí em alguns pontos. Primeiro, o processo de automação do trabalho. Tá? No Brasil e no mundo, de modo geral, a partir da década de 1970, houve aquilo que nós chamamos de reestruturação produtiva. E essa reestruturação produtiva, ela inseriu no mercado de trabalho e nas fábricas as grandes máquinas, ou máquinas cada vez mais modernas, máquinas que em algum momento substituíam até a mão de obra do trabalhador. Então, a automação hoje ela é um caminho sem volta. Então, todas as grandes indústrias internacionais e nacionais adotam um modelo de automação industrial,
que é a inserção de máquinas na esteira do trabalho, na produção da mercadoria. E o trabalhador tem que conviver com essa automação. Essa automação, ela é um caminho que se inseriu na indústria e hoje é um caminho sem volta, né? O trabalhador hoje, ele tem que saber administrar e conduzir o maquinário, que é a partir desse maquinário no qual vai ser produzido a mercadoria. Então, houve um avanço tecnológico no sentido da automação industrial. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, a construção da inteligência artificial. Hoje a inteligência artificial ela é uma ferramenta importante e amplamente hoje utilizado em diversos ramos de trabalho, desde da advocacia, da área jurídica, até passando pela própria parte tecnológica, até entrando em meio educacional, né? Hoje a educação utiliza muito, claro, sempre com muita responsabilidade, sempre com muita curadoria, o aspecto das IAs, né? Das inteligências artificiais. E há um processo de digitalização da economia, né? Hoje a economia está cada vez mais digital. É isso que eu falei no início da aula e reforço aqui. Né? Hoje você tem os famosos aplicativos e é através desses aplicativos que se gera compra hoje, né? Você compra de tudo na internet e a partir desses aplicativos é que a gente tem aí uma sinalização, né, do que vai ser comprado, do que é vendido, né? Então, se você pegar aí grandes aplicativos, aliás, as grandes empresas de capital externo estão inseridos nessa digitalização da economia, entre elas iFood, Uber, Amazon, Mercado Livre, entre outras, né? Então, veja, o cenário do avanço tecnológico modificou o capitalismo. Isso é um dado concreto. O capitalismo foi modificado por esse cenário tecnológico. O que vai levar também uma transformação das competências do trabalho, do surgimento de novas profissões. E, claro, quando surgem novas competências, novas profissões, o trabalhador que está inserido no mercado de trabalho, ele tem que correr atrás desses novos elementos. Então, hoje, para você formar uma mão de obra que vai entrar nesse novo cenário, onde a tecnologia ela é crucial, você tem que ter um trabalhador que saiba minimamente lidar com as tecnologias. Então, as profissões hoje estão muito voltadas para esses aspectos. Inclusive, recentemente, na Universidade Federal de Goiás, se eu não me engano, há 2 anos, lançou o curso sobre inteligência artificial. Um curso específico para formar cientistas que estejam especializados na IA, nas IAs. Aliás, é um curso extremamente concorrido. Então, profissões exigindo novas competências, especialmente profissões relacionadas ao uso de tecnologias digitais. Esse é um ponto importante. Bom, porém, entretanto, há uma permanência das desigualdades, né? E é esse ponto que eu acho que a gente deve pensar. Há uma persistência, mesmo com todo o avanço tecnológico, mesmo com o desenvolvimento de tecnologias cada vez mais evoluídas, desenvolvidas, países, no caso o Brasil, de capitalismo dependente, ainda permanecem com altas taxas de desigualdade social e altas taxas de desigualdade salarial. Então, o avanço tecnológico não significou o avanço social. O avanço tecnológico, em síntese, não significa as diminuições das desigualdades, porque se significasse, as desigualdades sociais no Brasil não teriam sido reduzidas a números bem menores, né? Então, existem desigualdades persistentes, e esse aqui é um ponto importante.
O mercado de trabalho ainda apresenta dificuldades de oportunidade e remuneração entre grupos sociais. Né? Tem autores, historiadores, que debatem a questão do racismo estrutural. Né? O racismo estrutural impede a diminuição dessas desigualdades e impede com que as oportunidades sejam iguais para todos os grupos sociais. Né? O que força o Estado a criar políticas de ações afirmativas, políticas compensatórias. Né? Nos últimos anos, a gente viu aí a política de cotas, principalmente para concursos públicos, né? E para o ingresso na universidade pública. Né? Então, veja, eu trouxe esse dado do IBGE. Segundo dados do IBGE, né, a taxa de desemprego entre pessoas negras permanece superior à média nacional. Então, entre as comunidades e pessoas negras, há mais pessoas desempregadas do que nos grupos sociais brancos. E isso é uma preocupação, porque isso mostra uma desigualdade racial de acesso ao mundo do trabalho. Isso reafirma o que muitos historiadores trabalham, a noção de racismo estrutural. Isso não sou eu, professor Pedro, que estou falando. Isso são dados do IBGE. Está vendo? Dados do IBGE mostram que a taxa de desemprego entre pessoas negras permanece superior à média nacional. Esse é um ponto importante. Alguns desafios, né? Eu citei alguns na aula passada, mas eu gostaria de reforçar com vocês alguns desafios para que a gente acompanhe, né? Para que esse crescimento tecnológico acompanhe um crescimento humano, né? Acompanhe um crescimento de oportunidades de emprego e diminua as desigualdades sociais e raciais existentes no nosso país. Então, para isso é importante que a gente olhe para alguns desafios. O primeiro, sem sombra de dúvidas, é reduzir a informalidade, reduzir os aspectos da informalidade. Nós falamos na aula passada, quando você diminui a informalidade, você tem mais pessoas trabalhando com carteira assinada, com proteção trabalhista, o que gera uma qualidade de vida muito maior para o trabalhador. As leis trabalhistas geram uma qualidade de vida muito maior para o trabalhador, isso aí é indiscutível, isso é um dado, beleza? Um outro desafio, nós pincelamos na aula passada, com o avanço das tecnologias, existe uma necessidade de ampliar a qualificação profissional para esse novo mercado de trabalho. Porque as tecnologias criam um novo mundo do trabalho, um novo mundo do trabalho que precisa de um novo trabalhador, um trabalhador adaptado a esse mundo do trabalho, que é um mundo tecnológico. Então, se não tiver qualificação profissional, você dificilmente vai inserir esse trabalhador dentro desse mercado. É um mercado cada vez mais competitivo, um mercado cada vez mais tecnológico, e que vai exigindo do trabalhador cursos profissionalizantes cada vez mais especializados. Há um processo de especialização cada vez mais do trabalho. Você encontra isso em todos os ramos, pegando a medicina, por exemplo. Cada vez mais é um processo de especialização. Há médicos hoje especialistas em um estudo, em um órgão sequer, em uma doença de um órgão sequer. Então, fora as outras profissões, citei o curso de inteligência artificial que foi criado pela Universidade Federal de Goiás. Aliás, um curso novo, recente, que surge com essas novas demandas e que está extremamente concorrido. Provavelmente outras universidades vão ter que abrir esses cursos, inclusive para suprir a demanda desse mercado, que é o mercado das IAs, das inteligências artificiais. Bom, um terceiro desafio que eu citei no slide é a questão da geração de emprego, Mas não é só gerar emprego, é gerar emprego com qualidade,
Gerar emprego com qualificação profissional e proteção trabalhista. É isso que é emprego com qualidade. Qualificação profissional e proteção trabalhista. Tá bom? Então, gerar empregos com qualidade. Outro ponto, combater as desigualdades de renda, de raça e de gênero que há no nosso país. Falamos aqui da desigualdade de renda e de raça, mas há também uma desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Às vezes as mulheres ocupam as mesmas posições dos homens e ganham menos no mercado de trabalho. Eu não trouxe esse dado, mas rapidamente você puxa ele na internet. Rapidamente você puxa ele no Google. Basta dar um Google aí que você vai ver. Tá bom? E um último desafio, né, que é uma mistura disso que eu já falei, é tentar adaptar os trabalhadores às novas tecnologias, sem sombra de dúvidas. Esse é um caminho sem volta, tá? Inclusive na educação. Então, hoje não tem como mais você se desvencilhar dessas novas tecnologias. Porém, qual que é a grande sacada? É utilizar essas novas tecnologias para potencializar o seu trabalho. Não é para substituir o seu trabalho, é para potencializar o seu trabalho. É tornar o seu trabalho com mais qualidade, com mais eficiência. E a partir daí, você adaptar esse contingente de trabalhadores a essas novas configurações do capital. Ok? Olha esse quadro, né? Separa esse quadro, é interessante, porque aqui a gente analisa. Olha que quadro interessante, a taxa de desemprego. As taxas historicamente baixas, situação atual do desemprego no Brasil. A situação atual do desemprego no Brasil. Taxas historicamente baixas, benefícios dessas taxas baixas, mais renda e consumo, e os desafios, manter a geração de emprego. Quer dizer, manter com que essa taxa continue descendo, não crescendo. Em relação ao emprego formal, o segundo subitem aí, a situação atual, um crescimento das vagas com carteira assinada, isso é legal, positivo. Os benefícios disso, garantias dos direitos trabalhistas, da proteção do trabalho, e o desafio ampliar a formalização do trabalho, tirar mais trabalhadores da informalidade e levar para a formalidade. É isso que é ampliar a formalização. O terceiro ponto, a informalidade, né, ainda elevada. Situação atual, ainda elevada. A informalidade no Brasil, nós vimos esse dado, né, gira em torno de 37% da taxa de emprego total, né? Benefícios, geração de renda, é um benefício. Mesmo uma pessoa na informalidade, ela tem emprego, ela tem renda. E os desafios? Falta de proteção social, tá bom? E por último, o último dado aí, a tecnologia, a expansão da automação e da IA, o aumento da produtividade e a necessidade de qualificação. Ok? A nossa atividade de agora, vocês irão fazer uma redação. Então veja, nós vimos 4 aulas sobre esse assunto, você tem já um repertório cultural importante, né? Basta rever essas 4 aulas, vai te ajudar bastante na produção dessa redação agora. Você irá produzir essa redação agora em sala de aula, tá? Qual que é o tema da redação? Os desafios e as oportunidades do mercado de trabalho no Brasil atual. Tá? Então o tema, os desafios e as oportunidades do mercado de trabalho no Brasil atual. Eu trouxe até um texto motivador que eu vou ler para vocês. Diz assim, o mercado de trabalho brasileiro tem passado por diversas transformações nas últimas décadas. O avanço das tecnologias digitais, o avanço da automação de processos e as novas formas de trabalho têm criado oportunidades para alguns profissionais. E, ao mesmo tempo, que exige aí novas qualificações. Além disso,
Desafios como a informalidade, o desemprego e a desigualdade social continuam crescentes na realidade de muitos trabalhadores. E é sobre isso que eu quero que vocês discorram, né? Qual que é o impacto disso, os desafios e oportunidades no mercado de trabalho no Brasil atual. Tá bom? Eu vou dar 25 minutos para vocês fazerem essa redação, de no máximo 15 linhas, não precisa ser uma redação extensa, 15 linhas, tá? Vocês irão fazer no caderno, coloquem a data de hoje, tá? E façam essa redação. 25 minutos, valendo!